Olá pessoal, boa noite a todos. Obrigado aí pela presença. Muito bom aí ter todos vocês mais esse evento conosco aqui no campus Bragança Paulista. Pessoal, a gente está ao vivo aqui então para mais um evento, né, que a gente está realizando aqui no campus de Bragança através do programa Conexão Indústria. Para quem não conhece aí o nosso programa, né, nosso objetivo aqui é fortalecer o vínculo com a indústria, né, a gente trabalhar a academia e as empresas de uma forma mais próxima possível, né? Então a gente tem aí realizado atividades conjuntas com a empresa Maquinica, que está junto conosco aqui já há algum tempo. Eu vou explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre ela para vocês, mas então o nosso programa Conexão Indústria tem esse propósito de tentar trazer essa aproximação, fornecer oportunidades aí de trabalho conjunto com nossos alunos, né, e trazer informação para a comunidade como um todo, tanto a comunidade externa, né, e interna também do campus Bragança. E hoje, pessoal, está aqui conosco aqui a empresa Maquinica, DHW, como eu falei, com as presenças do Fabrício e do Gustavo. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para eles e vou apresentar um pouquinho deles para vocês. A Maquinica ela é um centro oficial aí de treinamento de tecnologia Alter Intel aqui no Brasil. Ela é centro de excelência Intel em inteligência artificial e computação de alta performance na América Latina. Ela é pertencente ao grupo Maquinica, que é um grupo japonês, que é o quinto maior distribuidor de semicondutores do mundo e o maior distribuidor do Japão. Ela tem equipes aí de desenvolvimento na parte de IoT, inteligência artificial, hardware, software espalhados em vários pontos aí do mundo. E ela é parceira aqui do campus, a gente tem um grande prazer aí de estar contando com a parceria da Maquinica DHW já há alguns anos. Ela tem acordo de cooperação firmado aqui com o Instituto de Bragança e a gente tem trabalhado, além de algumas atividades de ensino conjuntamente, junto com a engenharia, por exemplo, que nós fizemos ainda esse ano, mas também já tem sido presença marcante aí nos nossos eventos, em semanas de tecnologia também em outras ocasiões. E hoje ela está nos prestigiando aí com a realização de mais essa palestra. Hoje o tema aí que o Gustavo e o Fabrício estão trazendo para a gente visão computacional para redução de erros em processos manuais. E nessa atividade vai ser apresentada uma solução, eles vão explicar para vocês, a Pathfinder, né, que ela é uma solução concebida para auxiliar e promover benefícios na linha de montagem manual com detecção de erros em tempo real. Então, através de um monitoramento de vídeo, né, utilizando aí esse conceito de inteligência artificial, que eles vão abordar um pouco mais isso com todos vocês, a gente consegue aí reduzir significativamente esses erros do trabalho de um operador. Tá? Então, eles vão mostrar um pouco dessa plataforma, vão explicar um pouco como que ela funciona, falar um pouco de inteligência artificial com a gente, né? E como que a gente consegue, né, através dessa tecnologia, fazer um monitoramento, né, dessas atividades por vídeo, ok? Falando um pouquinho mais aqui do Fabrício, depois posteriormente aqui do Gustavo, né, fazendo uma rápida apresentação, o Fabrício ele é gerente aí de IoT da Maquinica, DHW, formação aí de engenheiro civil pela Universidade Federal de Santa Catarina, administrador de empresas pela Escola Superior de Administração e Gerência, com MBA em Gestão Empresarial e especialização em formação de controller pela Unisociesc. Depois, se não for isso, o Fabrício me corrige aí, Fabrício. Unisociesc, é isso mesmo. Legal. Atualmente, ele é responsável pelo planejamento estratégico da unidade de negócio da Maquinica, de IoT Business, além da gestão de projetos do Perini City Lab, voltado para cidades inteligentes, junto ao Ágora Tech Park. Tá? E do Gustavo Mourão, que também está aí com a gente, ele é Data Scientist da Maquinica, graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina, possui formação técnica profissionalizante pelo Centro Federal de Educação Tecnológica, no campus Ouro Preto, em instrumentação eletrônica e controle de processos. Ele trabalha aí, tem experiências na parte de processamento de sinais, através de projetos desenvolvidos em laboratórios de pesquisa, implementação de sistemas para automação de processos e processamento de sinais e aplicação de técnicas de aprendizado de máquina no contexto de análise de vibração e análise de dados. Tá, okay? Então, isso aí é só um resumo, né, dos nossos convidados aí, então tem bastante experiência para passar para vocês. E o intuito aí, pessoal, da nossa atividade de hoje é que vocês, né, interajam, tirem as suas dúvidas, bem-vindos aí tanto a professores, alunos,
pessoal externo aí do IF, muito obrigado aos professores também que trouxeram seus alunos para prestigiar, agradeço aí a presença e interajam aí com os nossos convidados, né, façam perguntas, podem deixar as perguntas aí no chat, que no final a gente vai fazer uma rodada de perguntas e respostas, tá ok? Lembrando que, antes de passar a palavra para eles, que a gente passa sempre uma lista de presença, né? Tem alguns alunos aí que estão em horário de aula, então a gente passa uma lista de presença. Assinem os alunos, também quem não for aluno assine, né, para registrar a sua presença junto com a gente. E a gente tem uma pesquisa de satisfação, tá? É anônima, pessoal. A ideia é só a gente ter um feedback de vocês, se gostaram aí do evento, se tem alguma sugestão, e a gente passa isso para a empresa posteriormente, né, para que eles mesmos tenham esse feedback, né, de como que foi avaliado esse evento aí de hoje, tá bom? Mais uma vez, obrigado. Lembre-se também que vai ter um certificado aí de participação para quem preencher a lista. A gente envia depois por e-mail, tá? Então, preencham a lista por conta do certificado também e certifiquem de que o e-mail que vocês vão colocar está correto, porque é por ele que virá o certificado. Bom, pessoal, mais uma vez obrigado, vou me despedindo aqui, vou ficar aqui nos bastidores, ouvindo aí os nossos convidados e volto ao final aí para essa rodada de perguntas, tá bom? Fabrício, Gustavo, muito obrigado aí por nos prestigiar em mais esse evento, bem-vindos aí à casa, agradeço à Maquinica por mais essa atividade conjunta com a gente e a gente se vê aí no final, boa palestra para vocês, obrigado mais uma vez. Enzo, obrigado pela introdução, obrigado por nos apresentar e por nos convidar para estar aqui hoje com vocês. Professor André, professor Edilson também, agradeço aí o convite. Na verdade, a gente já é quase da casa, né? Temos uma parceria bem já consistente aí com o Instituto Federal de Bragança. Na verdade, é cultural da Maquinica, eu estava conversando aqui nos bastidores antes com o Enzo, é cultural da Maquinica estar próxima da academia, né? A gente tem um relacionamento muito bom, não só aqui no Sul, mas como aí no Sudeste e algumas universidades do Nordeste também, parcerias em projetos, parcerias na parte acadêmica, de pesquisa, apresentação e até um intercâmbio de tecnologia, né, do que a gente conhece e entende da parte de eletrônica, de inteligência artificial, agregando esse conhecimento para o time da academia e na contramão aí, trazendo o conhecimento de vocês na parte de pesquisa, agregando aqui também no nosso dia a dia, no mercado que a gente atua. Isso só nos fortalece, só cresce e a gente enxerga essa participação como fundamental aqui para a nossa atuação no mercado. Hoje a gente vai falar um pouquinho, como o Enzo falou, sobre uma solução que a gente está trazendo aqui para o Brasil, a gente lançou mês passado, e só para contextualizar um pouquinho, né, a Maquinica, como o Enzo falou, é um grupo multinacional, origem japonesa, e está no Brasil desde 2012, quando ela adquiriu a empresa chamada DHW, que era uma software house, uma design house, e virou a Maquinica DHW, virou a representante, a operadora do grupo Maquinica aqui na América do Sul. Com o objetivo, o propósito inicial, o foco de trazer a parte de distribuição. A Maquinica no Japão é a maior distribuidora de semicondutores e uma das maiores do mundo, e trouxe esse expertise para cá. A gente montou a estrutura aqui em Santa Catarina, com escritórios depois em São Paulo, Joinville e tal. E aí, na sequência, 2 anos atrás, começamos com a abertura de uma unidade de negócio voltada para IoT e inteligência artificial, já buscando um alinhamento com o restante do grupo, que já no Japão, por exemplo, eles já possuem essa unidade de negócio já há 6, 7 anos, desenvolvendo projetos para essas áreas. Além de desenvolver projetos personalizados, projetos próprios, fazer desenvolvimento de projetos e produtos, a gente busca nas outras unidades do grupo enxergar oportunidades de empresas, de novos negócios, de startups que são captadas principalmente pela unidade Japão. A unidade Japão tem um grupo de pesquisa e de interação
com o mercado e eles ficam sempre identificando empresas e oportunidades que possam trazer projetos e agregar tecnologia para o Grupo Maquinica como um todo. Então, e aí eles disponibilizam isso numa plataforma e as outras maquinicas podem ficar olhando e identificando o que elas enxergam como mais aderente para o mercado. Então, a gente já identificou umas 5 ou 6 dessas parcerias, e uma delas é a Retrocausal, que está trazendo essa solução da Pathfinder Apollo, que a gente vai hoje mostrar um pouquinho para vocês. Então, o resumo da apresentação é mais ou menos isso. Vou falar um pouquinho da Maquinica, na verdade já falei. Depois a gente fala do conceito, do que é essa plataforma, quais os desafios e a que solução que ela se propõe. Depois falamos um pouquinho dos benefícios, que são basicamente a gente divide em 3, que são melhorar o processo produtivo, trazer maior controle e gerenciamento das atividades de um processo produtivo e realizar ou auxiliar o treinamento de pessoas na linha de produção. Depois a gente fala um pouquinho de como que ela é customizada, instalada em uma linha de produção, em 5 passos, ela é bem fácil, vocês vão ver isso, e depois como que ela é composta. Depois disso, o Gustavo entra um pouquinho e fala de alguns cases que já estão rodando em outros mercados, onde a Retrocausal já atua, para que vocês possam visualizar na prática como é que ela funciona. Então, aqui a maior parte aqui eu já comentei com vocês, né? A Maquinica, originalmente fundada em Yokohama, no Japão, em 72, como distribuidor de semicondutores, hoje é o maior do Japão, tem mais de 3.000 funcionários, escritórios aí em 80 locais, incluindo Ásia, Europa e Américas, com receita aí na casa de 5 bi anual, isso dados de 2020, e hoje com foco mais forte aí na questão de inteligência artificial e IoT. A gente é o centro de excelência da Intel hoje no Brasil para o desenvolvimento de projetos de AI e HPC, que, né, inteligência artificial e High Performance Computing, onde a gente recebe projetos trazidos pela Dell e pela Intel, de clientes deles que buscam soluções, que buscam solucionar desafios que eles têm voltados para o mercado, utilizando tecnologia de inteligência artificial. Então, nós já estamos aí desde o início de janeiro de 2020, com umas 12 ou 13 provas de conceito já desenvolvidas e já validadas, de clientes que vão da área bancária, da área de serviço, construção civil, saúde, enfim, das mais variadas áreas, onde a gente vem desenvolvendo essas POCs dos desafios deles para depois desenvolver e trazer para o mercado. Então, com isso a gente montou um time, na qual o Gustavo é um dos nossos líderes aqui, para justamente focar a tecnologia de inteligência artificial e trazer essa demanda para o nosso portfólio também. Se o Gustavo quiser comentar um pouquinho desse trabalho de formação dessa unidade de negócio, juntamente com o programa, né, da Intel, e como que a inteligência artificial vem trazendo solução aí para o mercado, abrindo portas de eficiência nas empresas, né, trazendo toda essa questão de maior produtividade e agilidade nos processos, né, Gustavo? Sim, a ideia é trazer para o dia a dia da empresa a questão de métodos que otimizem, né, a produção, associados à inteligência artificial e aprendizado de máquina, com o objetivo de, seja otimizar um determinado processo, seja, aumentar a produtividade, sempre com foco em melhorar a ponta, né, melhorar a vazão do processo em si, com foco em otimização. E aí a otimização a gente sempre traz frameworks, plataformas de desenvolvimento que a Intel domina com bastante respaldo no mercado. Né? Legal, bem isso. Durante a apresentação vocês vão entendendo um pouquinho disso que o Gustavo está falando, como um exemplo, numa aplicação única, né, na linha de produção, justamente específico, onde há um trabalho manual e repetitivo, né, naquele ponto, naqueles pontos de uma determinada linha onde existe trabalho manual repetitivo.
Então vamos lá, o que é essa plataforma Pathfinder Apollo? Ela é uma solução, né, o nome é Pathfinder Apollo, desenvolvida por uma empresa americana chamada Retrocausa. Ela é especializada em soluções inteligentes para a indústria. Essa solução ela se baseia na tecnologia de inteligência artificial e quando ela detecta um erro na linha de produção, onde um operador está mexendo em algum processo manual, ele detecta, dispara alertas sonoros, alertas visuais e avisa ali o próprio operador ou o gestor que está cuidando daquela linha. Esse é o resumo da história, né? Com isso, ela consegue reduzir aí significativamente os erros nesse trabalho manual e repetitivo em linha de montagem, porque ela trabalha aí com monitoramento de vídeo inteligente. Esse é o conceito, só para vocês entenderem como é que ela atua. Por que ela foi criada, né? Foi identificado por essa empresa, através de estudos, que os erros humanos hoje são responsáveis por 68% dos problemas de qualidade nas linhas de montagem e fabricação. Quando você tem uma linha de produção e ela é toda automatizada, você já tem, né, por essa automatização, por outras tecnologias que são agregadas nessa automatização, todo o controle de como esses processos são desenvolvidos. Então, você consegue atuar através de sensores e utilizando sistemas de comunicação, você atua real time e vai conseguindo contornar algum eventual problema e a linha não para, né? Mas quando você tem pessoas no final, em pontos dessa linha, esse controle é muito mais difícil. Por quê? Porque mesmo os trabalhadores trabalhando, né, de forma incansável, de forma repetitiva, então muitas vezes a inexperiência ou até o cansaço ou a complexidade de uns processos podem levar ao erro, né? Então foi descoberto que todo esse contexto ele gera esse número alto aí de problemas relacionados à qualidade no final da linha de produção. Então, esse é o motivo, esse é o que moveu a empresa a buscar essa solução e desenvolver e trazer para o mercado. O que é essa solução? Ela oferece alertas sonoros e visuais para ajudar o operador a evitar erros. Então, ela identifica também algumas atividades que não têm valor agregado no processo, ele dá visibilidade para que o gestor ou o próprio operador consiga rastrear erros ali de montagem, consiga rastrear eventualmente alguma ação que está feita de forma demasiada no processo, que leva um tempo a mais que não precisaria, enfim, ela traz um olho extra para conseguir identificar coisas que no dia a dia o operador não consegue e o supervisor da linha, vamos dizer assim, que de forma amostral, né, ele não consegue enxergar todos os processos, todas as ações, todas as tarefas executadas por cada uma das pessoas. Ele vai, dependendo da organização, dependendo da fábrica, ele atua de forma amostral, vai lá 3, 4 vezes por semana, enxerga o que o operador está fazendo, identifica ali durante 5, 10, 15 minutos e depois ele vai para o próximo. Mas o resto do tempo que o operador está trabalhando, ele não consegue monitorar. E essa solução, vocês vão ver na sequência, ela tem essa capacidade, né, de monitorar 100% do que o colaborador está fazendo ali no dia a dia. Então, ele rastreia com precisão o status do trabalho da pessoa, a partir de um vídeo ao vivo, né, e cria aí um processo de forma independente, né? Em cada linha, em cada posto de trabalho, ele cria o status e a sequência de análise para fazer a avaliação daquele posto. Então, ele constrói ali, uma vez que ele é instalado naquele posto, ele constrói automaticamente modelos computacionais de uma sequência de tarefas, de uma lista de tarefas, e avalia se aquela montagem, se aquela sequência está sendo conduzida corretamente pelo colaborador desse posto de trabalho. E alguns índices e benefícios que já foram identificados pelo pessoal da Retrocausa, por exemplo, 10% aí de aumento na produção com a utilização da ferramenta, mais de 60% de redução nos problemas de qualidade de montagem, que é o grande benefício aí
da utilização da plataforma e 44% de redução do tempo de treinamento de operadores. Então, basicamente, são esses 3 benefícios que a gente vai falar aqui, que é conseguir aumentar e melhorar a produção, você ter visão do processo como um todo, enxergar como é que ele está sendo feito naquele posto de trabalho e poder atuar em cima dele, poder pegar todo o histórico, né, analisar durante uma semana, um mês ou um período até maior o que aquele operador está fazendo e enxergar ali que algumas tarefas podem ser melhoradas, podem ser otimizadas, podem ser retiradas, podem ser acrescentadas e trazer um resultado melhor na produtividade daquela pessoa e, consequentemente, da linha de produção e do produto final. E o terceiro é a questão da redução do tempo de trabalho, do tempo de treinamento, que ele pode também ser utilizado com essas imagens que são retiradas do processo como um todo, né? Então, vamos lá, desses 3 benefícios, esse primeiro que a gente ressaltou é ter o maior controle e gerenciamento das atividades. Então, o sistema possibilita que você tenha acesso a estatísticas por estação de trabalho, né? Nessa visão, olhando esse posto de trabalho, ele tira o tempo médio de ciclo de trabalho de cada operador, o rendimento dele durante determinado período, as taxas de erro que ele comete na sua atividade e outras medições detalhadas aí que são relacionadas tanto às etapas de produção, aos erros que ele comete, quanto ao tempo que ele desempenha em cada tarefa. Com isso tudo, a gente consegue otimizar o processo, encontrar causa de problemas ali, né? Ele dá gráficos ali, depois vocês vão ver ali no dashboard, ele consegue mostrar e trazer uma visualização que sem a plataforma a gente não conseguiria, né? Ele vai mostrar ali que das 8 tarefas executadas por um determinado operador, a tarefa número 6 é a tarefa onde tem o maior gargalo, porque ele não está conseguindo pegar a ferramenta correta para fazer o aperto do parafuso naquele momento. Isso está gerando um retrabalho ou está gerando um tempo maior no ciclo como um todo, que poderia ser minimizado se a ferramenta estivesse num espaço diferente, abaixo, na prateleira de baixo, por exemplo, né? Uma coisa simples que a plataforma permite que seja disponibilizada essa informação. Identifica ainda algumas atividades que não tenham valor agregado, que possam ser retiradas do processo, para que ele seja mais otimizado. O segundo benefício é a melhoria no processo, que aí entra a questão de você conseguir armazenar todo o histórico daquele posto, daqueles postos de trabalho durante um determinado período, e aí você criar esses registros e analisar todos os ciclos individuais de cada posto, e depois, inclusive, rastrear esse ciclo através do número de série do produto. Você pode associar, né, o produto que está saindo a todos os postos onde ele foi passado, né, onde ele foi trabalhado por esses postos de trabalho manual, né? E isso gera aí uma grande base de dados, gera informação, gera conteúdo para que os gestores possam otimizar esses processos. E o terceiro é o treinamento, né? Então, essa ferramenta de vídeo que fica monitorando os operadores, ela serve também como instrumento para treinamento. Esses vídeos, eles têm aí todo um algoritmo de inteligência artificial que podem ser combinados com tecnologia de reconhecimento de voz, e aí você cria um instrumento, uma ferramenta otimizada, personalizada, que traz muita eficiência e agilidade para que esse processo de treinamento seja mais rápido e mais eficiente, tanto de colaboradores já atuais para reciclagem, quanto para novos colaboradores que estão entrando ali, temporários ou substituição de pessoal, para que esse treinamento possa ser mais rápido e mais eficiente. Bom, como é que ele funciona na prática, né? A gente definiu aqui 5 passos para que o sistema seja instalado de forma correta. Então, primeiro você instala uma câmera, define onde é o ponto de trabalho, e você instala uma câmera no local tal que ele possa enxergar todas as atividades do operador. Isso, eu vou mostrar um vídeo daqui a pouquinho, onde vocês vão enxergar isso de uma forma mais clara, né? A câmera está instalada, ela está captando as imagens daquele operador, então o passo 2 é você fazer a programação dessas atividades, dessas tarefas
através de uma interface que a própria plataforma disponibiliza. Então, você passa ali, dependendo do posto de trabalho, você deixa rodando ali, captando essas imagens durante um dia inteiro, 2 dias. O máximo possível de base de imagem, de dados, para que a plataforma possa ter consistência na análise desses dados, né? Então, depois dessas informações captadas, em algumas horas o algoritmo da plataforma vai processar isso tudo, vai estar treinado e pronto para uso, né? Então, depois de estar treinado, inicia-se a operação. A câmera fica no mesmo lugar onde ela estava quando foram captadas as imagens do treinamento, só que agora ela passa a enxergar o processo com um olho crítico, não mais com um olho de aprendizado. Agora ela vai enxergar o processo, identificando se as tarefas que aquele operador está fazendo são as mesmas que ela foi treinada para enxergar. Então, se aquele operador, por um acaso, ele esqueceu de fazer uma atividade ou ele fez uma atividade de maneira errada, a plataforma vai identificar e vai dar um aviso, um alerta. Aí você pode configurar ela de várias formas, né? Você pode parar, fazer com que a pessoa pare e retome as suas tarefas do início, ou você pode avisar o supervisor, ele vem ali e faz alguma interação, enfim. Aí você pode definir o como agir, né? Ela te coloca a situação e você define como agir. E depois você passa essa informação toda para um dashboard, consolida isso, e as informações vêm na sequência de uma forma estatística e bastante didática e fácil para você enxergar o que está acontecendo ali naquele ponto. Bom, o sistema, então, como vocês puderam ver, ele é composto basicamente de 3 itens, que é a câmera, é uma câmera comum, né? A câmera não precisa ter nenhum requisito específico. Um processador, um PC, que aí dependendo do ambiente, né? Ele precisa ser um PC industrial mais forte, ou se for um ambiente menos agressivo, pode ser um notebook, uma máquina que tem uma configuração mínima ali que a plataforma exige, mas nada especial, e a licença do software que vai fazer todo esse processo, tanto de treinamento, como de avaliação, quanto de processamento da imagem. E aí existem modelos comerciais que a gente pode trabalhar junto dos clientes conforme a necessidade, né? Aqui tem algumas imagens aqui da plataforma, de como é que ela descreve aí os ciclos, os níveis de estatísticos e as informações que podem ser disponibilizadas. Aqui também, como você vai colocando cada vídeo, né? Cada etapa ela é associada a um trecho desse vídeo, então você vai descrevendo ali, depois o Gustavo vai mostrar um pouquinho melhor isso. E agora eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo que resume mais ou menos isso que eu estou comentando aqui, que ilustra bem melhor Conseguem ver? A maquinica DHW trouxe para o Brasil a solução desenvolvida pela Retrocausal, que é líder no mercado de soluções inteligentes aplicadas para a indústria. Estamos falando da Retroactivity, uma solução disruptiva e inédita no Brasil. A solução Retroactivity reduz significativamente o trabalho manual e repetitivo na linha de montagem através do monitoramento inteligente. A plataforma observa e coleta os dados de 100% das montagens efetuadas, eliminando assim o conceito de amostragem no controle de qualidade do processo de produção. Além disso, a solução permite a realização de treinamentos por posto de trabalho de maneira individualizada e automatizada. Os erros humanos são responsáveis por 68% dos problemas de qualidade nas linhas de montagem e de fabricação. Mesmo que os operadores trabalhem incansavelmente de forma repetitiva, muitas vezes a inexperiência, a fadiga, os novos processos e a complexidade de produção podem levar ao erro. A tecnologia de visão computacional patenteada da Retrocausal analisa atividades manuais complexas para ajudar os operadores a evitar erros de montagem e melhorar o treinamento. Além disso, são fornecidas ferramentas analíticas prescritivas,
que auxiliam os engenheiros industriais na análise da causa do problema e também na otimização do processo. Durante o processo de montagem, é utilizado um sistema com câmera baseado em inteligência artificial, que aciona alertas sonoros e visuais quando erros acontecem. Isso assegura que o operador complete a montagem corretamente, antes de passar para a próxima estação de trabalho. O vídeo mostra um operador montando um computador e o sistema seguindo a etapa em tempo real. A etapa é mostrada ali na tela em negrito. O tempo gasto é medido em etapas individuais. É possível observar que a operadora é alertada em tempo real quando ela perde um passo e, neste momento, ela é capaz de corrigir o erro imediatamente. Essa capacidade minimiza os custos relacionados com a geração de sucata, reparos e retrabalho, além de acrescentar valor ao resultado final. A plataforma acrescenta estatísticas de estação de trabalho individual no painel de análise. Estas estatísticas incluem tempo médio de ciclo, rendimento, taxa de erro, bem como medições altamente detalhadas que estão relacionadas ao tempo das etapas e aos erros. Estas informações ajudam os engenheiros industriais e supervisores de fabricação a identificar atividades sem valor agregado, encontrar a causa de problemas na montagem e otimizar a produção. A Retroactivity também oferece a opção de armazenar automaticamente registros de vídeo de ciclos individuais em sua linha de montagem. Estes registros são identificáveis por número de série do produto. Quando um produto defeituoso chega ao final da linha, ou se um evento de recall acontece, esses registros se revelam extremamente valiosos para melhorar o processo e minimizar a extensão do dano. O sistema também oferece uma ferramenta baseada em vídeo, que permite o treinamento do operador de maneira independente. Aqui, os vídeos de demonstração utilizados no treinamento do algoritmo de inteligência artificial são combinados com a tecnologia de reconhecimento de voz, auxiliando os novos funcionários ou funcionários temporários. A Retroactivity é uma solução que está revolucionando a linha de montagem na indústria, pois automatiza a checagem dos processos manuais e repetitivos, possibilitando maior controle e gerenciamento das atividades. Bom, gente, esse vídeo acho que dá uma ilustrada aí em tudo que a gente falou. Eu queria passar a palavra agora para o Gustavo, para que ele pudesse falar de alguns exemplos aí de aplicações já práticas da solução em alguns mercados aí que a Retrocausa já está atuando, e aproveitar para falar para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida ou questão, pode colocar aqui no chat, aí no final a gente vai respondendo aí na medida do possível. Gustavo, se quiser compartilhar e falar um pouquinho, por favor. Tudo bem, pessoal. Vou compartilhar uma tela com vocês. Inicialmente eu vou mostrar dois exemplos de caso e posteriormente a gente vai mostrar a tela do software em si, mostrando o processo em si, desde a annotation, a segmentação do dataset, até um exemplo de caso também que a gente está trabalhando. Quando vocês estiverem vendo a tela, me avisem, por favor. Nesse caso aqui, é um exemplo que já foi exemplificado anteriormente, mas existe uma bancada e nessa bancada as tarefas são claramente identificáveis, né? Então aqui, o software que a gente vai ver posteriormente, ele tem 4 etapas principais. Uma é o setup, onde a gente seleciona escreve manualmente cada etapa macro e cada microetapa relativa ao processo que eu quero monitorar. Nesse caso, mostrado aqui, existem 3 macros etapas e uma série de microetapas por processo. E feito o setup, é realizado um treinamento, entre aspas. O treinamento é como se eu estivesse ensinando a esse algoritmo interpretar a sequência
adequada do processo em si, né, de movimentação, de deslocamento de peça ao longo da cena que está sendo monitorada. E à medida que o processo foi bem elucidado, né, existe um tempo associado por cada processo, porque esse algoritmo ele já foi previamente já treinado, né, estimado, considerando um dataset que a gente obtém de maneira, a princípio, manual, mas depois o sistema automaticamente detecta essas variações, essas modificações de processo, né. Esse é um exemplo clássico de ação. Um outro exemplo diz respeito também à montagem de equipamentos mecânicos, né? Então, observem que a granularidade do movimento, ela não necessariamente tem que ser movimentos muito esparsos. O que tem que acontecer, né, em termos práticos, é uma correta instalação da câmera, de maneira que permita a visualização clara dos movimentos, condição clara de luminosidade e um dataset considerável, né, para que o modelo em si convija e tu consiga colocar o sistema rodando em tempo real. Esses são dois exemplos que são aplicados fora, e agora eu vou chavear a minha tela para uma aplicação que a gente está hoje atuando. Fabrício, quando estiver aí na tela, puder avisar, por favor. Estão vendo? Está carregando, Gustavo. Uhum. Vou desabilitar o vídeo para ver se melhora. Uhum. Já tá compartilhado aqui. Legal. Então, essa é a versão recente do software aqui que a gente está atuando atualmente no mercado. Eu vou passar de maneira breve aqui sobre dois pontos principais, né, que eu mostrei naquele vídeo e partir para a aplicação em si. Então, como a gente comentou inicialmente, tem uma etapa que é o setup em si, o setup basicamente segmentado da forma que inicialmente a gente cria uma sequência de passos, né? Então nesse caso existem 3 passos principais, o preparo e a finalização. Dentro de cada etapa dessa existem microetapas, sendo que cada microetapa necessariamente tem que ter um nome diferente. Caso contrário, um processo com 2 nomes iguais causaria uma confusão durante o treinamento do modelo, né? Então necessariamente temos que ter várias etapas, cada etapa com nomes diferentes. E como que o usuário final, né, como que eu vou ensinar para o algoritmo em si, para o modelo, qual vai estar rodando em tempo real, qual microetapa ele tem que detectar e estimar o tempo. Aqui é como se fosse uma crença, né? Existe um processo chamado annotation, né, entre aspas, que nada mais é que selecionar dentro de um conjunto de vídeo, de um conjunto de frames coletados, né, qual intervalo específico dentro desse vídeo, ou quais frames dizem respeito àquela microetapa que eu estou querendo monitorar, que nesse caso eu estou ensinando o meu algoritmo a buscar esses padrões específicos, né? Então, nesse caso, a plataforma ela permite selecionar no próprio vídeo, em azul claro, a etapa a qual eu estou ensinando, entre aspas, o algoritmo a seguir, né? E aí eu marco, faço uma anotação nesse vídeo de maneira manual dentro do meu banco de dados, dentro do meu dataset que eu coleto ao longo da atividade cotidiana, né, do processo do qual eu estou querendo monitorar. Então, nesse caso, é realizada uma anotação manual dentro do vídeo inteiro, né, das partes que eu quero monitorar. Então, aqui é um exemplo que a gente segmentou, né, todos os steps relativos ao preparo e todos os steps relativos à finalização.
a plataforma em si ela já tem essa ferramenta que permite a nós fazer essa anotação manual. Um ponto importante a ressaltar aqui, né, como é um projeto baseado em dados, então, quanto maior for a quantidade de dados, né, o dataset, e quão melhor for segmentado o conjunto de dados que eu tiver alimentando o meu modelo, maior vai ser a acurácia no modelo na ponta, né? E quando eu digo na ponta, a gente está querendo dizer inferência, né? Inferência, nesse caso, é a execução do modelo em tempo real. E aí, feito isso, né, feita essa anotação, a criação do dataset, que é realizado uma vez só, eu parto para o treinamento. Esse treinamento ele pode ser feito localmente, na máquina ou na nuvem. E, finalmente, existe a etapa de validação, nesse segundo ponto aqui, e o dashboard que já foi mostrado anteriormente. A validação e o dashboard são geralmente, nesse caso, nem necessariamente são realizados em tempo de execução, né, em tempo de inferência. E o resultado em si, eu vou parar de compartilhar a tela e vou apresentar o resultado de um exemplo de um processo com esse modelo parcial, no caso. Fabrício, tá vendo a minha tela aí? Já tá mostrando aqui. Então, nesse caso, é um modelo que esse modelo que a gente acabou de tratar. No canto direito aqui, essa etapa de validação, né, a gente avaliando a performance do modelo treinado até o momento. Esse é só para te interromper rapidinho aqui, Gustavo, isso é um projeto que está sendo desenvolvido hoje, né? Tá? É real time, né? É um cliente do Rio Grande do Sul que a gente está iniciando o monitoramento lá de alguns postos de trabalho. Então, essas imagens são bem atuais. Uhum. Exato. É interessante notar que existe uma capa em cima, então é disparado o cronômetro, né? Então, para pegar o equipamento, mas o sistema identifica que, na verdade, não foi pego o equipamento. Então, ele trava a cronometragem e inicia quando o usuário, de fato, pega o equipamento dentro da caixa, né? Então, uma vez ele pega o equipamento dentro da caixa, tem uma outra microtarefa associada a pegar o leitor de código de barras, passar o leitor de código de barras. Finalizado isso, ela pega a caixa, abre a caixa, faz uma montagem de outros 2 equipamentos. Nesse caso, os outros 2 equipamentos periféricos são um cabo flat e uma base. Então, cada microetapa dessa, observe que o tempo ele vai gradualmente sendo contado, né, o início e o fim. Não necessariamente de maneira sequencial, vocês observem que 2 processos em paralelo foram disparados de maneira seguida. Feito isso, vou adiantar um pouco o vídeo, ela parte para a questão de inserir o equipamento na caixa, né? Uma vez inserido o equipamento na caixa, ela parte para o segundo, para a antepenúltima etapa, que é, no caso, fechar a caixa. Existe um tempo associado ao fato de fechar a caixa. Tem uma impressora no canto esquerdo, então ela vai retirar uma etiqueta da impressora. Quando ela retirar a etiqueta da impressora, teremos um cronômetro aqui no canto esquerdo, indicando o início dessa contagem, né? Ela anexa a etiqueta à caixa e o final do processo é passar o leitor próximo para o próximo. Nesse caso, o modelo ainda está em convergência, mas a gente já tem resultados bem interessantes para o processo em si, né? E outro ponto interessante é, para cada etapa que aparece rosto de pessoas, né, o algoritmo em si, a plataforma em si, ela já tem anonimização, então é enviado para a plataforma em nuvem somente metadado. Esses dados não ficam armazenados nos servidores e também é possível observar o blurring da face, né? Então a gente garante também a questão de LGPD, né, que é bem importante hoje em dia. Do ponto de vista de plataforma, o que a gente tem para trazer seria isso, pessoal. Muito bom, obrigado, Gustavo. Essa questão que ele falou no final aí, gente, de fazer o blur
na face das pessoas tem sido, a gente já trouxe essa preocupação, mas já tem sido um ponto levantado por todas as empresas que a gente está questionando, né? Apresentando a solução. Hoje é um fator de preocupação, então o compliance, né, da retrocausa já está buscando essas questões, amenizar essas questões, fazendo o blurring de rosto, ou quando tiver crachá também se pode fazer essa anonimização, para que a gente não interfira nas questões legais, né, da empresa. E várias outras questões, né, que a gente está levantando aqui com as nossas prospecções e nossos contatos com as empresas aqui no Brasil. Estamos levando isso também como feedback para o pessoal da Retrocausa. Então, enfim, está sendo um trabalho bem interessante aí de construção dessa realidade da plataforma, que tem sido muito bem recebida pelas empresas que têm esses processos aí manual repetitivo. Bom, gente, de uma maneira geral, essa é a solução, é isso que a gente tinha para apresentar para vocês. Claro, tem muita coisa aqui no meio disso tudo, tem muito detalhe ainda que pode ser explorado, que pode ser identificado, mas de uma maneira mais geral é isso. Na sequência a gente pode responder algumas perguntas, depois também disponibilizar algum material se for necessário, aí os professores podem fazer a ponte aí com vocês. E a gente fica à disposição, agradeço a atenção de vocês, para a gente responder alguma coisa. Maravilha, obrigado Fabrício, obrigado Gustavo. Vamos lá para a rodada de perguntas então, que gerou curiosidade aí, viu? Tem bastante gente mandando aí umas dúvidas. Vou chamar a Aline aqui, uma aluna que participa conosco aqui do Conexão Indústria. Aline, pode abrir sua câmera. A Aline vai interagir aí com a gente aí nessa rodada. Tudo bem, Aline? Nos ouve? Tá mudo para a gente aqui. Dá uma olhadinha no seu microfone. Alô? Eu acho que a Aline está com um probleminha no áudio, mas vamos lá, qualquer coisa eu ajudo aí. O André, você pode abrir a câmera aí, André, também, se você colher umas perguntas, qualquer coisa, enquanto a Aline estiver respondendo, estiver ajudando aí na questão do áudio. Vamos ver se voltou, Aline. Estão me ouvindo? Opa, agora foi. Então a Aline me ajuda aí, André. Pode deixar. O André estava colhendo as perguntas. Tá com as perguntas aí, Aline? Tudo certo agora? Sim. Então beleza. Qual que é a primeira aí? Manda a primeira pra gente. Fernando Grava, o custo desse sistema tem que ser relativamente inferior ao custo do investimento da automatização do processo a ser supervisionado? Porque senão, qual a vantagem? Excelente pergunta, obrigado. Isso depende muito do processo e do tipo de produto que a gente está monitorando, né? Se é uma linha onde tem um valor agregado de produto alto, né, você tem aí uma possibilidade de um investimento proporcionalmente maior. E tem alguns casos onde você não consegue trazer automatização para processos. Né? Tem vários casos nas indústrias onde a participação do funcionário ali realizando o trabalho manual repetitivo não é porque ele não consegue ser substituído, não é porque ele não é substituído por uma automatização por questão financeira, mas sim por questão tecnológica, muitas vezes, né? Então, ou o processo não tem como ser feito de maneira automatizada, ou ele é exorbitantemente caro para você poder automatizá-lo. Então, uma solução como essa, ela sim tem um custo, né, uma relação custo-benefício bastante interessante. Logicamente, né, depende, como eu falei no início, do valor agregado daquele produto ou daquele item que a gente está monitorando. Isso tudo a empresa tem que levar em consideração, né, na análise dele. Tem que ter valor para ela. Essa pergunta ela faz muito sentido quando a empresa enxerga o processo como quando a redução desses erros traz um grande valor para o resultado final, não só do produto, mas da empresa como um todo, né? Então,
Isso vai de caso a caso, vai da empresa enxergar essa melhoria. Muitas vezes ela não consegue nem mensurar isso, porque ela não sabe, ela não está enxergando ali que melhorias ela consegue fazer, porque ela não tem esse olho ainda ali, quando a gente conseguir enxergar, quando a gente conseguir colocar esse olho naquele posto de trabalho, ali a gente vai identificar melhorias possíveis, e essas melhorias possíveis vão trazer ganhos, e esses ganhos só são quantificáveis depois que você conhece. Então, essa análise ela é muito particular, né? Mas a gente não tem dúvida que, na maioria dos processos, ela vai ajudar e muito. A segunda pergunta foi do Jefferson Rezende. Se eu tenho uma área da empresa com um certo número de acidentes ou incidentes, essa ferramenta seria indicada para solução de problemas na área em questão? Pode também, muito bem colocado. Se algum processo que está no meio de uma linha de produção, ele coloca em risco ou traz risco para a operação, seja para acidente com pessoas ou com máquinas, você pode fazer a sequência, né, as etapas de processos dentro de uma determinada forma com que se uma ação saiu do programado ou o funcionário fez de uma maneira incorreta e essa maneira incorreta ela pode gerar a possibilidade de um acidente, você pode ali parar o processo, fazer um alerta e aí ser tomadas as decisões que forem necessárias para evitar, né, algum acidente. Então é também uma boa saída, é uma boa utilização da ferramenta, evitar acidentes, não só melhorar e otimizar o processo. A próxima pergunta é da Bruna Marini. Qualquer câmera pode ser usada até as novas tecnológicas 4K? O armazenamento é feito direto em nuvem do software ou é HD? Sim. Primeira pergunta, a questão da câmera. Câmeras não necessariamente de alta resolução já atendem já a solução, tá? Para ter uma noção, independente da câmera, a solução ela faz uma readequação do tamanho do frame para 640 por 480. Então, se tu tiveres uma câmera até Full HD, ao final ela vai ser redimensionada para uma resolução de 640 por 480. E a segunda pergunta, se os dados são armazenados em HD ou na nuvem, os dados que são utilizados durante a etapa de treinamento do modelo podem ser armazenados no HD da máquina, caso tu escolha e tenha uma máquina suficiente, né, com capacidade de processamento uma placa de vídeo, nesse caso, para processamento local. Então, esses dados temporariamente ficam na tua máquina ou podem também ser enviados para a nuvem para treinamento na nuvem. E ao final do treinamento, tu não precisa mais dos dados. O modelo em si fica entre aspas, né, com o conhecimento daquele processo que tu está querendo monitorar. Então, os dados não ficam. Os dados só são utilizados durante o treinamento. O que é até assim, é interessante ressaltar que recai naquela questão de LGPD, né? Tu não pode manter os dados do teu funcionário ou da tua linha, dependendo da política da empresa, em alguns locais específicos, como nuvem, por exemplo, né? Tem algumas empresas que têm restrição. Então, é isso. Outra pergunta, da Bruna mesmo. O efeito sonoro é via sistema através de uma sirene externa no ambiente ou é do programa? O próprio software emite o sinal. Então, né, se tu tiveres uma máquina que tem som embutido, o som vai sair na tua placa de áudio, ou tu pode conectar via PS2 uma saída de áudio também externa. E aí ele vai emitir esse som através desse seu dispositivo externo, né, conectado ao teu hardware. Outra pergunta aqui, Odirley Pereira. O vídeo é comparado com uma gravação ou é uma máscara no software para tomar as decisões?
Eu não entendi muito a pergunta, mas a comparação do vídeo, na verdade, como acontece? Quando a gente pega aquela tela que a gente mostrou, que tem um conjunto de dados, né, um conjunto de vídeos, e dentro daquele conjunto de vídeos, o que a estratégia de algoritmo faz é o seguinte, cria-se uma associação dentro daquele vídeo, ele fala assim, olha, do frame 37 até o frame 43, vai ter um movimento que eu vou movimentar meu dedo da direita para a esquerda. E aí do 47 para o 50, eu vou descer. Aí, enfim, ele vai mapeando essa região ao longo do meu vídeo, ao longo do tempo, com diferentes vídeos. Feito isso, mapeado no meu vídeo, no meu conjunto de vídeos, que é o meu dataset que eu utilizo para treinamento, ele gera um modelo matemático que vai estar, imagina um arquivo com um conjunto de códigos dentro desse conjunto de códigos aí, enfim, 0 e 1 lá dentro, e ele meio que abstrai dentro desse mapeamento que ele faz nos vídeos, é o modelo matemático que vai estar mapeado esse vídeo. Então, na verdade, ele não está fazendo uma comparação vídeo a vídeo, ele cria um modelo que interpreta a partir dos vídeos e faz a inferência em tempo real com vídeos novos. Então, ele não faz comparação. É um método aí é rede neural que fala-se, né? Tem outros modelos envolvidos, mas, enfim, é uma rede neural por trás ali. Gustavo, só aproveitando o gancho aqui, eu até assisti umas outras apresentações de vocês, até uma recente que vocês fizeram lá no portal Embarcados, e onde você fez uma demonstração, né, com uma caneta lá, acho que vai bem isso que você está tentando explicar, né? E também, assim, só uma dúvida, né, que também aproveitando aqui, talvez ajude você nessa explicação. Por exemplo, quando você faz esse movimento, então você vai especificando cada trajetória, correto? Então você fala da direita para a esquerda, de cima para baixo. O quão específico você tem que ser, ou qual o grau de erro que a ferramenta permite, como você consegue configurar isso? Ou seja, se de repente um movimento de tantos graus é de fato importante ou não, né? Como você consegue? Isso é feito no próprio vídeo, em pequenos instantes de tempo, onde você vai detalhando exatamente a trajetória que você quer. Como que o software trata isso? Uhum. Nesse caso, tem uma questão que, para o software identificar, tu primeiro tem que ter um especialista do processo que conhece, né? Então, quando a gente mostrou aquele annotation lá, aquela segmentação, aí tem um especialista que fala, olha, esse movimento ali, a gente mostrou a operadora que pega um equipamento numa caixa e depois acopla dentro da caixa um cabo flat com a base. E aí o especialista do processo, ele falou para nós, olha, um movimento importante para mim é detectar se o meu funcionário está pegando o cabo flat e está pegando o encapsulamento que está no cabo flat conectar ao meu dispositivo. E isso é importante porque eu quero saber se lá no final o cara colocou isso na caixa. Então, aí o que a gente faz? A gente sabe a dimensão da mesa. Então, a dimensão da mesa ali, acho que é 80 por 80, mais ou menos. E, baseado na dimensão da mesa, tem que dimensionar uma distância adequada da mesa para a câmera. E essa distância da câmera para a mesa tem que ser próximo o suficiente que o processamento que é feito via GPU, entre aspas, vou tentar colocar num nível mais de abstração mais alto, tá? Mas, entre aspas, que a GPU seja rápido o suficiente para interpretar aquela distância entre ele pegar o equipamento na caixa e colocar dentro da caixa de papelão. Só que se a tua câmera estiver muito longe, a distância de pixel a pixel vai ficar muito curta. Então, tu tem que sempre analisar na prática ali. E, claro, tem cálculos, né? Mas geralmente a gente tem especialista por trás que nos dá suporte. Mas tem uma relação de distância com dimensão física para que a tua GPU, para que o teu equipamento consiga processar. Caso contrário, se o movimento for muito curto, ou vamos colocar, se o movimento for algo em torno de meio segundo, pode ser que a tua GPU não tenha capacidade de processamento. Então, tu vai ter que pensar em alguma estratégia, talvez agregar outros tipos de movimento.
Mais ou menos isso. Legal, obrigado. Vamos para a próxima pergunta. Larissa Fernandes. Dentro desse treinamento, é ensinado também ao operador trabalhar com movimentos padrões para a câmera captar? Pode repetir, por favor, Aline? Dentro desse treinamento, é ensinado também ao operador trabalhar com movimentos padrões para a câmera captar, né? Perfeito. Pode ser utilizado para treinamento também, tá? Então, dado que tu tem um padrão de produção, vamos colocar, né? Existe um procedimento operacional padrão dentro de uma linha de montagem, tu pode utilizar um funcionário que já está lá há mais tempo e utilizar a ferramenta como treinamento para um funcionário novo que está entrando, né? A gente tem, inclusive, exemplos que têm sido usados aí. Esse é um dos 3 principais benefícios da plataforma, né? Aproveitar, né, a coleta das imagens, né, e depois associar elas ao comando de voz e fazer o treinamento do operador independentemente especificamente em cada posto de trabalho. Então, você pode fazer bastante personalizado esse processo, né? Rafael da Silva. É fato que vagas para trabalho para pessoas será muito reduzido, pois a automação veio para ficar. As empresas farão algum tipo de investimento para absorver esse defeito de conhecimento? Essa é uma questão bem crítica, né, que todo mundo vem discutindo recentemente, mas a gente entende aqui que, nesse caso, como eu falei anteriormente, que existem processos que não têm ainda como serem automatizados, né? Ou que a automatização ela requer recursos ou procedimentos que talvez até inviabilizem em determinados pontos. Então, nesse caso, a plataforma ela não só ajuda a empresa a identificar problemas e erros, mas também ela vai ajudar o próprio colaborador, o próprio funcionário a desempenhar melhor a sua atividade. E aí sim trazer mais eficiência ao processo, fazendo com que a organização enxergue nele um elo dessa linha de produção eficiente, né? Ela vai ajudar, inclusive, a valorizar o posto de trabalho, o formato de execução que aquele colaborador traz para o processo como um todo, né? Então, é uma análise muito pontual, né, que a gente está fazendo aqui de um sistema, mas esse assunto ele gera uma discussão bem maior. A gente poderia trabalhar aqui e falar sobre esse tema, né, da automatização versus o trabalho manual, né? Isso sobe um pouquinho a escala da conversa, mas aqui a gente está enxergando que ele pode sim auxiliar o colaborador a melhorar o seu desempenho e assim, dessa forma, ser mais ainda valorizado pela empresa. Henrique Farias. Que tecnologia vocês sugerem para serem estudadas que tem a tendência de ser usada nos desenvolvimentos? Para desenvolvimento nessa área de aprendizado de máquina, principalmente, eu sugeriria linguagens de mais alto nível, assim, Python, né, que tem sido muito usado. Mas eu também acho importante ficar com o pezinho no C++, é importante também, porque a aplicação final, assim, é bom saber esse tipo de conhecimento, C++ e Python, né, a nível de linguagem de programação. Davi Tobias. Como funciona a montagem desse sistema na empresa? E esse sistema pode funcionar como o esperado em empresas que têm um ambiente barulhento? Em ambiente barulhento,
se existe algum impedimento quanto a ambientes barulhentos nesse caso, né? Correto? Essa seria a pergunta. Porque assim, é importante salientar que do ponto de vista de interpretação, o ambiente externo não vai interferir quanto ao áudio, mas do ponto de vista de notificação para o usuário final, existe o aviso sonoro, mas também existe o aviso na tela, né? A tela ela emite uma iluminação quando um determinado movimento não é feito. Então, quando tu pensa quanto à questão de instalação física da solução em uma bancada de teste que é barulhenta, não necessariamente tu vai precisar ter a saída de áudio, né? Tu pode mostrar a notificação com um alerta visual, né? Um alarme, uma tela vermelha, que a gente consegue já fazer. Exato. Aí vai da configuração de cada posto de trabalho. Nesse posto você tem um problema, né, de áudio, o barulho em volta, ou até o operador pode usar fone, dependendo, né? Então você trabalha aí com visual, né? E aí, se não, você pode trabalhar com sonoro ou com os dois ao mesmo tempo. Então depende do local, né? Aline, só para a gente avisar o pessoal aqui, o Gustavo ele vai tentar mostrar aqui um vídeo, né, que ele fez uma apresentação recentemente num portal Embarcados, e eles fizeram lá uma demonstração justamente, né, da gravação, né, de um movimento, né, de como que isso é feito lá na plataforma. Então o Gustavo daqui a pouco está tentando aí, vamos ver se a gente consegue mostrar para vocês, daí ajuda a ilustrar um pouquinho alguma das dúvidas aí. Enquanto isso, Aline, temos mais alguma pergunta ou não? Sim, temos mais algumas. Tá, vai lá, então eu vou ajudando o Gustavo aqui a ver essa parte do vídeo. Vai lá. O professor Edilson fez a seguinte pergunta. Ele vai mostrar um pouquinho como que ela é configurada, como que a solução é trabalhada, e aí vai ilustrar melhor tudo isso que o Fábio comentou até agora. Identificar gargalo em linha de produção, sim, sem dúvida. É totalmente possível, né? Uma vez que tu tem um movimento que o teu algoritmo está treinado a identificar e aquela determinada faixa de operação de uma linha não foi executado, existe a notificação. Exato. E aí o supervisor, o coordenador dessa linha, ele pode enxergar ali naquele ponto, através da análise né, e aí é um dos 3 benefícios da plataforma, né, que é o gerenciamento de todas essas informações, essa base de dados gerada pelo sistema, né? Então, depois que o sistema é atuado, é trabalhado por um determinado número de vezes, isso vai enriquecendo a base de dados, vai trazendo para o dashboard informações mais ricas e mais consistentes, e ali ele vai enxergando que das 12 tarefas daquele posto de trabalho, a tarefa número 6, ela está levando muito tempo. Ele vai enxergar alguma forma ali de reduzir, trazer o ferramental para mais perto da pessoa, ou mudar o processo para um outro posto de trabalho, enfim, ali ele vai fazer as mexidas dele para que aquele gargalo seja solucionado, né? Então ele vai conseguir enxergar melhor. Hoje ele não enxerga porque não tem esse acompanhamento real-time 100% das vezes. Isso o sistema permite que seja feito. Bacana. Antes da próxima aí, Aline, acho que o Gustavo... O que você acha, Gustavo? Podemos mostrar aí? Sim. Tem uma apresentação que a gente fez, que aqui tem um modelo simples. A gente criou, então, na bancada do escritório, 4 tarefas, 5, são 4 tarefas principais aqui, que a título de demonstração ao vivo era simplesmente pegar a caneta, colocar do lado direito, então existe uma posição específica para colocar, né? É bom observar a questão da posição da câmera, igual a gente mostrou naquela outra aplicação, né? A câmera ela tem que ficar bem colocada, bem posicionada para que o movimento seja claramente identificável, né? E ao final a gente coloca o sticker do lado direito. Então aqui uma interface à medida que cada movimento desse vai sendo executado,
em tempo real, ocorre a detecção, né? E com isso a estimativa de tempo também. Vamos ver aqui se eu acho qual o minuto exato. Inicio pega a caneta, ele já coloca o tempo associado à coleta da caneta. Pega o sticker, ele já inicia o tempo do sticker e finaliza o processo. É bem similar àquela outra, né? É um processo bem menor. Aquela que a gente está implementando agora, ela tem bem mais etapas, né? Tem, acho que umas 20 etapas. Então, eu posso visualizar. E foi um modelo que a gente utilizou um dataset bem pequeno para criar esse modelo. A gente utilizou 6 vídeos somente. Então, o ideal, então aqui dá para a gente ter uma ideia ao final, tá? Referente ao tempo. Aqui é uma barrinha em que o eixo X diz respeito ao tempo em segundos, o eixo Y, o nome da etapa. E aqui tem um calendário associado ao tempo de execução médio da tarefa total por dia, assim como o tempo médio de execução por microtarefa naquele dia. E tu clica no calendário, aparece o calendário. Isso na aplicação instalada na máquina, mas como o Fabrício mostrou, tem a plataforma online também, que o gestor da produção consegue acompanhar isso de maneira discriminada por posto, né? Então é bem interessante. E aqui, a título de curiosidade, né? A gente utilizou 6 vídeos somente, então o modelo convergiu bem para 6 vídeos, mas só voltando, né? Como são projetos voltados a aprendizado de máquina, estimativa de algoritmo, então o quanto maior for o teu dataset, a gente geralmente, nos projetos que a gente implementa, a gente pega numa média de 100 vídeos, 100 execuções, 100 ciclos em média, por processo a ser monitorado para que o modelo, né, na inferência, na execução em tempo real, seja o mais acurado possível, né? Eu tenho nesse calendário o tempo de execução médio referente a cada microetapa que eu cadastrei. Para dar uma ilustrada aí. Vamos lá, Aline, temos mais 4 perguntas, certo? Matheus Eduardo fez 2 perguntas. Não levaria tempo analisar as câmeras? Não seria melhor utilizar uma equipe técnica para identificar o problema e tomar uma solução de forma rápida? Uhum. Depende muito do processo, né, Fabrício? Eu acredito. Porque, na verdade, assim, você imagina um posto de trabalho onde a pessoa faz ali aquela operação 100 vezes por dia, né? Uma operação que dura segundos. Você vai ter que contratar uma outra pessoa só para ficar olhando aquilo que a pessoa está fazendo. Então, além de ser improdutivo e muito provavelmente inviável economicamente, a pessoa que vai estar analisando também sofre do mesmo problema da pessoa que está ali, que é o repetitivo, o cansaço, o estresse, a falta de atenção em algum momento. Então, a gente não consegue comparar isso com um sistema que fica de forma automatizada enxergando aquilo ali, que não tem esses problemas que o humano tem, né? Então, nesse caso, não dá para comparar. Não dá porque se precisa ter um sistema livre de cansaço, livre de falha humana, livre de desatenção, e aí só um sistema de análise de imagens associado à inteligência artificial conseguiria resolver isso com eficiência. Possível mas não é economicamente e operacionalmente viável, né? Próxima pergunta, do Caio Santos. Mas em caso de divergências no trabalho, como um acidente, seria capturado pela câmera como um movimento gravado ou não? No caso da divergência em relação ao que tu treinou, o algoritmo, ele vai indicar como algo errado aconteceu. E aí vai ser emitido um alarme. Exato, independente se for um acidente ou se for um erro, né, ele vai alertar de forma visual ou sonora que ali aconteceu uma falha. Essa falha ela pode ser caracterizada, né, ou como um acidente ou como um erro, né? Última pergunta do Sérgio Francisco. Em linha de produção, operadores tendem a aumentar a velocidade conforme se
acostumam com a tarefa? O software se adapta automaticamente ou é preciso fazer ajustes para a detecção dos movimentos? Boa pergunta. Ele, entre aspas, é como se ajustasse, porque, na verdade, o que acontece? Quando a gente cria aquele dataset que a gente mostrou, o ideal é, primeiro, antes de tudo, né, tu pegar mais de um operador. Então, tu pega um dataset que tem 2, 3 operadores diferentes. E quando ele aprende o padrão de movimento, ele aprende não o tempo, mas ele tá sempre com o target no padrão de movimento. Então, independente da velocidade, ele vai identificar o movimento. Não sei se ficou claro, mas na verdade o foco dele não é no tempo, é na execução da tarefa. E aí, ao final, obviamente, né, com aquele dashboard de tempo médio de execução por microtarefa, o gestor consegue ter uma visão clara, né? Olha, puxa, meu processo está com tempo alto. E aí, se uma pessoa começar a ter o tempo de execução baixo, isso vai jogar a média para baixo. Então, é sempre o foco na tarefa. Aline, temos mais umas lá no YouTube. Você chegou a ver? O que é que eu passo aqui? Você parece que a Aline travou ali, então deixa eu fazer. Aline? Você está no mudo, Aline. Isso, agora. Estão me ouvindo? Sim. Mais uma pergunta do Kleber Silva. No caso de um processo já gravado no programa, se haver a troca do operador, teria que ser regravado todo o processo ou o sistema iria detectar como erro? Independente do operador. Independente do operador, ele vai detectar o padrão de movimento. O sistema ele detecta a sequência os passos, né, de execução das tarefas. Se é o operador XYZ, independe, né? Ele vai monitorar aquele posto de trabalho, aquela sequência daquele local. Obviamente, né? É sempre importante, se o teu dataset foi criado com uma determinada condição de posição de câmera, se tu for replicar esse modelo para outra estação de trabalho, tem que ser obedecido o mesmo padrão de localização de câmera, né? Mas isso depende do operador. Exato, bem observado. Ok, a Aline desligou o vídeo aqui, acho que só por conta da banda dela. Daí acho que a Aline consegue ainda falar, certo, Aline? Temos mais uma ou encerramos? A Aline consegue me ouvir? Consigo. Tem mais uma pergunta aqui do Rafael da Silva. Esses vídeos são utilizados para gravar dados e logo após ser utilizado os dados para utilizar em robôs? O áudio cortou um pouco, Aline. Tu poderia repetir, por favor? Repetindo novamente. Esses vídeos utilizados para gravar dados e logo após ser utilizado, os dados podem ser utilizados em robôs? Sim, pode ser utilizado, né? Não há impedimento. Beleza, Aline, mais alguma? Agora acabou. Acabou? Então tá bom. Mas legal, isso é bom, né, gente? O Fabrício e o Gustavo, vocês viram aí que tivemos bastante perguntas aí, né, gerou bastante curiosidade no pessoal. E a gente fica muito feliz aí com a participação de vocês aí, pessoal, professores, alunos, né? Então, obrigado aí pela presença, por prestigiar aqui a palestra, o Fabrício e o Gustavo. A gente teve aí, né, um bom número de pessoas assistindo, né, chegamos a ter 80 pessoas assistindo ao vivo, né, fora aí as
as que assistirão depois desse vídeo. Até aproveito a ocasião, se a gente pode deixar gravado isso, Fabrício e Gustavo, tudo bem? Deixar no nosso canal aqui no YouTube, para o pessoal ver depois? Claro, tranquilo, sem problemas, Enzo. Legal, obrigado. Então, pessoal, fica aí também o convite, para caso vocês queiram compartilhar para alguém que não pôde estar presente hoje, tá joia? Vai ficar no canal do YouTube aí do campus, vocês podem assistir quantas vezes quiserem. Tem outros vídeos também de outras empresas que estiveram conosco aí, falando de temas muito importantes também. A inteligência artificial está aí, né, pessoal? É apenas uma amostra do que dá para se fazer com ela, né? Então tem muitas outras aplicações, que fique aí uma semente plantada aí para que vocês depois busquem mais informações. No mais, da minha parte aqui, em nome do Instituto Federal, do Conexão Indústria, a gente agradece a presença de todos aí que participaram, muito obrigado. A gente se vê numa próxima palestra, no próximo evento, a gente sempre está divulgando aí no site do Instituto. Agradeço em especial a Maquinica, né, todos vocês aí, Fabrício e Gustavo em especial, mas todos os outros aí que fazem parte dessa parceria e que têm atuado em tantas atividades conosco. Sejam sempre bem-vindos, as portas estão sempre abertas, e passo a palavra para vocês, para caso queiram dar algum recado final aí. Obrigado, Enzo, a gente se sente em casa aqui, muito obrigado mesmo, muito legal aí as perguntas, a interação do público, a iniciativa de vocês, né, em trazer, aproximar a indústria de todo esse mundo acadêmico aí, tão fervilhante de ideias aí. Eu acho que essa conexão é bastante produtiva, não só para nós, como para vocês, como para o mercado todo. Então, para nós é uma honra e um prazer participar de ações como essa. Continuamos à disposição, sempre que tiver oportunidade, aceitaremos novos convites, e fiquem também à vontade aí para interagir com a gente. Aqui na tela tem os contatos, qualquer coisa os professores também têm o contato da gente. Mais dúvidas sobre essa solução ou outros projetos, outros produtos da Maquinica, ou informações gerais sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, a gente está aberto aí a discutir, a conversar com vocês. Tá bom? Mais uma vez agradeço aí a todos, boa noite e até a próxima. Valeu, pessoal, obrigado, boa noite, até. Tchau.